Boa tarde a todos. Está aberta mais uma sessão extraordinária da Câmara Municipal, em caráter de urgência. E os vereadores já estão de posse da cópia da sessão da ata anterior. Eu coloco em discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, os contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Ofício 189/2014. Boa tarde a todos. Senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, servimos-nos do presente para respeitosamente solicitar a Vossa Excelência a convocação dos senhores vereadores para a realização de sessão extraordinária a ser realizada em 30 de junho de 2014, segunda-feira, a fim de deliberar o projeto de lei do Poder Executivo número 28 de 2014. Salientamos que tal projeto refere-se a suplementar a autarquia do Saemba, Serviço de Água e Esgoto do município de Bariri, em anexo cópia do ofício número 38 de 2014, sendo de extrema relevância para a execução de programas, obras da autarquia e, por isso, requer a realização de sessão extraordinária. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos demais senhores vereadores protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, prefeita municipal, a Sua Excelência o senhor Rubens Pereira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Bariri. E ofício 192/2014. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor, com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao requerimento do vereador senhor Ricardo Prearo, vimos pelo presente encaminhar documentos solicitados ao Saemba, Serviço de Água e Esgoto do município de Bariri, com informações pertinentes ao projeto de lei número 28 de 2014. Certos de podermos contar com atenção, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, prefeita municipal. A Sua Excelência, o senhor Rubens Pereira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Bariri. Correspondências recebidas. Audiência pública. Excelentíssimo senhor, estamos convidando Vossa Excelência para participar da audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual, exercício 2015, do Governo do Estado de São Paulo, a ser realizada no próximo dia 3 de julho, quinta-feira, com início às 10 horas da manhã, no auditório do DR, Departamento de Estradas de Rodagem, sito Avenida Cruzeiro do Sul, 1315, Bauru. O objetivo principal da audiência pública é a discussão e apresentação de propostas que comporão o orçamento estadual do ano vindouro. Observamos que a referida discussão está embasada no que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a de Diretrizes Orçamentárias. Por gentileza, confirmar presenças pelo e-mail e também pelos telefones que estão anexados. Caso não seja possível o seu comparecimento, favor indicar representantes. Atenciosamente, Luiz Roberto Pérez, diretor do ERPLAN de Bauru. Pareceres da comissão. Objeto: projeto de lei número 28 de 2014 do Poder Executivo. Exposição da matéria. O projeto de lei número 28 de 2014 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 200 mil. Conclusão dos relatores.
a matéria de interesse do município, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões, aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal de Bariri, 18 de junho de 2014. Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, aprovado por todos os vereadores. Ofício de parecer do Saimba. Senhor presidente, através desse estamos esclarecendo aos nobres vereadores a respeito da suplementação, outros serviços de terceiros, da dotação 339039, ficha 54, no valor de R$150 mil. Esclarecemos que de janeiro do corrente ano até a data de 24 de junho de 2014, já foi utilizado desta dotação o valor de R$1.694.180,63, cujo valor no orçamento inicial é de R$1.500.000, sendo que 220 foi suplementado através de decreto pela prefeita. Nesta dotação, no início de janeiro de 2014 até a presente data, foi emitido empenhos globais de despesas contínuas, isto é, despesas que todos os meses têm que serem pagas, por exemplo, contratos, telefones, energia elétrica, no valor de R$1.480.281,34, que poderá ser constatadas no relatório anexo do ofício a diferença de R$ 213.899,29, que também foram empenhadas. São despesas que aparecem no decorrer do período, tais como manutenções em veículos, manutenção em equipamentos, uniformes, consertos de bombas que queimam e outras despesas que também poderá ser verificada no relatório anexo. Colocar todas neste ofício seria muito estendido. O orçamento desta autarquia é calculado com base no aumento das tarifas de água anuais. Se aumenta 6% na tarifa, as despesas também têm que ser 6%, pois as despesas do orçamento do ano têm que ser iguais às receitas. Nada adiantaria superestimar o orçamento se não teremos condições de fazer a arrecadação, como, por exemplo, elaborarmos um orçamento no valor de 6 milhões e arrecadarmos 4 milhões. Com certeza, o Tribunal de Contas do Estado iria apontar que foi superestimado o orçamento, dando reprovação de contas. Todas essas medidas são regidas pela Lei número 4.320 de 64, que regulamenta os orçamentos públicos. Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que foram efetuados, ou melhor, que forem esclarecimentos dos trabalhos realizados e outros que serão efetuados no segundo semestre. No primeiro semestre de 2014, o Saemba realizou o prolongamento de 250 metros de rede de água e esgoto na perimetral Prefeito Domingos Antônio Fortunato. Realizou o prolongamento de 300 metros da rede de água do aeroporto até o Rancho do Cowboy. Tratamento biológico das lagoas da estação de tratamento de esgoto. Reparos nas bombas da estação de tratamento de esgoto. Estamos fazendo obras de reparos na adutora que vem do Manancial São Luís, devido a obras de recap da rodovia SP-304, feita pela empresa CGS. Com o crescimento de nossa cidade nesses últimos anos, devido aos novos loteamentos, o trabalho da autarquia tem aumentado, sendo necessário um maior investimento, por isso que a solicitação da suplementação é necessária. Lembrando aos nobres vereadores que o Poço do Jardim Primavera 2 está em sua fase final e o Saemba fará a interligação de 200 metros de rede de água no Jardim Primavera 1, pois há reclamações por falta de água nesse bairro há alguns anos. Temos ações trabalhistas de alguns funcionários e um processo de reintegração de posse. Isso tudo tem aumentado os gastos da autarquia. A lei orçamentária é elaborada com base numa previsão de gastos futuros. Isso pode sofrer alterações de valores, sendo que ao longo do ano podem ocorrer gastos imprevistos. Sem mais,
aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Elias Tonsic, Superintendente. Ao excelentíssimo senhor Rubens Pereira dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Bariri. Está aí a leitura, então, pedida pelo vereador Dr. Ayrton. Ordem do dia. Em única discussão e votação, projeto de lei 28/2014, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Uma vez que foi pedido na sessão passada pelo nobre vereador Ricardo Prearo, pela suspensão, e para que ele pudesse examinar mais esse projeto. E hoje nós estamos pondo em votação. Em discussão. Com a palavra, o vereador Ricardo Prearo. Boa tarde, senhor presidente, amigos, colegas vereadores, boa tarde, vereadora, nossos amigos que também trabalham conosco, imprensa Rosana Coleta, Zé, aqui da imprensa da Prefeitura, amigos e amigas que nos assistem pelo site da Câmara. Uma boa tarde a todos. Tenho algumas considerações para fazer desse projeto, até porque quem foi o autor do requerimento verbal para não votar na ordem do dia da última sessão fui eu. E eu gostaria de aqui explicar para vocês o porquê desse, o que motivou eu a pedir esse adiamento dessa votação desse projeto. Primeiro eu queria dizer, e podia inclusive aqui usar da imprensa da Prefeitura, para levar à prefeita que esta casa sempre respeitou e sempre esteve à disposição do Poder Executivo. Isso é um exemplo, essa sessão de hoje é um exemplo disso. Não tínhamos a necessidade de votar hoje esse projeto, embora ainda se diz em caráter de urgência pelo ofício da prefeita, mas nós poderíamos votar na próxima sessão. Contudo, o presidente da casa, Rubinho, tomou todo o cuidado e marcou ainda a sessão para hoje. E também nós teríamos a obrigação de estar aqui, mas, pelo jeito, viemos aqui, com exceção ao Ditinho, que não sabemos o porquê, estamos todos aqui para discutir um único projeto. E isso mostra a nossa preocupação com a administração. Então, que ela tenha conhecimento dessa preocupação de todos nós aqui com o município. Agora, tratando-se do projeto em si, gostaria de esclarecer para os senhores, vereadores e a senhora. Primeiro ponto, esse requerimento verbal jamais teve conotação pessoal. Isso fique bem claro para a imprensa, fique bem claro para os senhores vereadores, a vereadora. Eu, em momento algum, farei qualquer questionamento aqui por ordem de questões pessoais. Se tiver que fazer, farei nos lugares corretos como fiz. E vou continuar fazendo. Perfeito. Agora aqui, usarei da minha prerrogativa como vereador. E farei isso até no meu último dia de mandato. Nesse caso específico, eu tenho motivos de sobra como vereador, não como Ricardo, pessoa cidadão da cidade de Bariri, para fazer o que eu fiz, que é o requerimento verbal. Inicialmente, no ano de 2013, nós já temos uma representação, só para os senhores saberem, com gastos, se eu não me falha a memória, de mais de 21 empresas que foram gastos acima do limite permitido de gastos sem a licitação devida, pelo SAEMBA. Fizemos essa, inclusive, representação no Tribunal de Contas e no Ministério Público. O ano de 2013, houve diversas compras acima do limite permitido, de 8 mil, que a lei permite, a lei de licitações, que foi dispensado a licitação. Eles ultrapassaram os limites e burlaram a lei de licitação, fazendo todas essas compras sem a devida licitação. Só aí já é motivo de sobra para nós aqui ficarmos atentos a todos os gastos com que o SAEMBA vem fazendo. Eu, nobre vereador Parraguinho e Ditinho, fizemos essa representação. O ano de 2013 foram mais de 20 empresas que venderam ou então foram contratadas sem a devida licitação acima do limite permitido. Isso aí já bastaria qualquer indagação ou dúvida com relação aos gastos do SAEMBA. Mas se não bastasse isso,
Eu fiz também essa autorização pelo simples fato da falta de planejamento também. E aqui nós não estamos aqui querendo subestimar o orçamento e nada disso. Mas nós estamos no meio do ano e o SAEMBA já gastou todo o dinheiro previsto na lei de diretrizes orçamentárias, mais os 20% permitido pelo decreto legislativo, pelo decreto do executivo. E agora vem pedir ainda mais 150 mil para gastar, a autorização. Porque quando a gente fala em crédito adicional suplementar, para os novos vereadores aqui esclarecer, nós não estamos falando aqui de valores, nós estamos falando aqui de uma autorização que nós estamos dando para o SAEMBA gastar esses 150 mil lá com as suas despesas correntes lá. É isso que a gente está dando aqui. Para poder explicar, e só para esclarecer, novo vereador Ayrton, só para ficar claro, como se nós aqui estivéssemos dando um cartão de crédito para o SAEMBA de mais 150 mil, de limite de mais 150 mil. Para ele pagar as despesas correntes, seja lá o que for as despesas, que não estavam relacionadas na classificação contábil do projeto 28. Foi por aí que eu percebi que tinha alguma coisa esquisita. Nós estamos no meio do ano, já está pedindo suplementação de verba, de crédito. E com precedentes ainda, de que o ano passado gastaram-se muito dinheiro, que eu não sei agora o valor exato, que eu acabei esquecendo dentro do carro, sem a devida licitação. E essa casa vai ficar dando autorização, vamos lá, dar um cartãozinho de crédito para eles lá e gastando, sem licitação, inclusive. E até quando? Nós temos aqui, a nossa função é fiscalizar, é saber o que está passando lá. Nós precisamos saber, independente de eu estar ou não me degladiando com ele judicialmente ou não, eu tenho a função aqui, minha função como vereador é olhar essas questões. E por bem, eles não esperaram nem o requerimento nosso da comissão chegar lá, no dia seguinte já mandaram a resposta para nós aqui. E mandaram uma resposta que não foi a contento. Inclusive, o novo vereador Ayrton foi lá e fez um novo questionamento verbal. Falou, olha, o que vocês mandaram lá não vai satisfazer. Vocês mandaram novamente uma resposta que não é uma resposta do que a gente está querendo. E vai ser rejeitado o projeto se mandar assim. Foi, não foi? Né, vereador? Por favor, se o senhor quiser uma parte, até que eu estou falando, citando o seu nome. 12, isso, eu falei o percentual. Que representa 220 mil. Tá? São um gasto que já foi autorizado por decreto, sem nós aqui sabermos o que está sendo gasto. Né? Então, temos que tomar um cuidado muito grande. Bom, mandaram essa resposta, não satisfeito, protocolei o requerimento, no mesmo dia que eles mandaram essa resposta, querendo saber, sim, o que foi empenhado, o que foi gasto do começo do ano até agora. Porque estamos no meio do ano, já gastou todo o dinheiro que foi previsto na lei de diretrizes. Mais os 12%, mais 220. E agora vem pedir mais 150. E segundo o contador, também não vai ser suficiente. Eles vão ter que pedir mais dinheiro ainda. Aliás, mais autorização para gastar lá. Por isso que eu falei, então, vamos saber o que é que está sendo gasto. Manda os empenhos para nós. Queremos saber. O ano passado passou batido. Gastaram lá mais, se eu não me engano, 21 empresas foram contratadas ou compraram coisas acima do limite permitido. É essa a minha indagação. É essa. Só para esclarecer quem está nos ouvindo. Pois não. O limite permitido é os R$8.000, né? Para não ir para licitação. Isso, exatamente. É dentro do limite de 8 mil. Eles fracionaram várias compras lá para tentar burlar esse dispositivo, né, da lei que diz que não pode ultrapassar os 8 mil no ano. Tem empresas lá com 40 mil, e etc, etc. Está na representação que fizemos, inclusive. Então, eu quero deixar aqui bem claro para os senhores que nós estamos aqui falando não de dinheiro, e sim de valores. Nós estamos dando um cheque de 150 mil para ele. Ó, gasta, vem, paga o que vocês têm que pagar aí. Porque a lei exige que essa casa dê autorização. Senão ele não vai poder pagar. E ele teve essa previsão já lá na lei de diretrizes orçamentárias, lá no começo do... Entendeu? Que foi feito lá atrás, que a gente aprovou aqui. Então nós temos que tomar um cuidado. E como eu disse, volto a repetir, em decorrência dos precedentes em que a administração do SAEMBA tem.
seja o superintendente, seja o financeiro, sei lá eu quem é que coordena lá, mas eles têm precedentes, sim, e bastante, para que nós fiquemos atentos aqui, porque não podemos dar qualquer cheque em branco para eles lá, que nós vamos correr o risco, no dia de amanhã, a gente saber de coisas piores aí. Então, vamos segurar a rédea e saber do que está sendo gasto lá. E eu acho que é por aí. E é pessoa que não dá para confiar. Está aí a representação do Ministério Público e no Tribunal de Contas. Então, aqui nessa tarde, nós vamos aprovar mais um cartãozinho de crédito, vamos dizer assim para entender, de 150 mil. Aliás, 150 mil não, de 200 mil. É 200 mil, né? É 150 mais 50 de despesas judiciais aí. Sentenças judiciais aí. Então foi isso. Aí, depois de muito discutido, o Ayrton ir lá, pedir novos documentos, eu fazer aqui por escrito, aí mandaram uma outra resposta. Que é essa que foi lida agora, inclusive, pelo Fernando, o vereador Fernando. Aí eles vêm e detalham todas as contas que foram pagas agora, do começo do ano até agora. Exato, é isso que a gente quer saber. Onde está sendo gasto o dinheiro da população? É isso que a gente queria, tá bom? E eu vou votar a favor, evidentemente, nós estamos aqui para isso, só que a gente quer transparência. Que eles sejam transparentes com o dinheiro que não é deles, é do povo. E com a gente que representa o povo. Só isso. Muito obrigado, senhores vereadores. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Ayrton Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, Rosana, representando o Jornal Candeia, José, representando a imprensa da Prefeitura. Como foi comentado pelo vereador Ricardo, na última sessão de Câmara, nós conversamos, antes da solicitação do requerimento verbal, como nós fazemos parte também da mesma comissão de Finanças e Orçamento, Justiça e Redação, que haviam 2 projetos do Saemba, um com justificativo e outro não. Eu achei que os 2 tivessem com justificativo. E quando ele comentou que ele fazia esse requerimento, eu concordei com ele, porque eu achei que os 2 tivessem vindo com a justificativa para que nós pudéssemos analisar. Muito bem. Foi pedido mais informações, eu acho que é uma prerrogativa nossa, então nós temos realmente que fazer isso, ficar de olho nas finanças públicas, é a nossa função, nós somos eleitos para isso. E, para minha surpresa, na sexta-feira, como disse o vereador Ricardo Prearo, eu vim aqui assinar a convocação de uma reunião extraordinária. Muito bem. Nessa convocação, eu quis ver a justificativa e o que nos foi mandado a respeito daquela solicitação, para que explicasse melhor onde seria gasto esse dinheiro. E realmente foi uma justificativa muito genérica. Eu falei, nossa, mas isso aqui não explica nada. Então, serviços terceiros, que raio é isso? Isso pode englobar tudo. Então, foi o que eu comentei. Falei, olha, isso daqui, se for para a sessão desse jeito, meu voto é contrário. Não é possível isso. Então, eu entrei em contato com o pessoal do Saemba e expliquei que, no caso, aquela justificativa ali não tinha cabimento. E conversei com o superintendente do Saemba, conversei com o contador, e o que ele comentou comigo? Não, mas sempre foi feito assim. E nunca foi questionado. Inclusive o ano passado. Bom, não sei, não posso dizer se sempre foi feito assim ou não. Não estava aqui. O ano passado, então, o que acontece? Estava se trabalhando com o orçamento feito de uma administração anterior. Então, dá para se cobrar muita coisa também. Agora, o que me chamou a atenção realmente é o seguinte: se eu não me engano, pelo que o nobre vereador Fernando Voloni comentou, existiam provisionados 1.400.000 para esse tipo de gasto. É correto isso? 1.400.000? Seria isso? Beleza. Nós estamos no meio do ano. A prefeita ela pode fazer um remanejamento de 12%, isso já foi feito, 220 mil. E hoje nos está sendo pedido 150, mas tem mais despesa advocatícia, é isso? Então, beleza. Então nós estamos no meio do ano e nós já passamos, no caso, 420 mil, o que está sendo pedido, do que deveria ter sido gasto no ano inteiro.
Beleza. Então, quer dizer, nós estamos tendo um gasto aproximado no SAEMBA, com esse tipo de serviço, de R$300 mil por mês. Faço uma pergunta, o que vai resolver esses 150? Agora, em relação a isso, eu acho que um orçamento deve ser feito, e quando existe, se fosse na minha casa, que tivesse acabado o dinheiro na metade do mês, no dia 15, eu queria saber onde está o erro, onde está o problema, o que aconteceu. Alguma coisa fora do normal é para ter acontecido. Alguma tragédia, alguma catástrofe, rompimento, de repente, de uma adutora, ou, de repente, um rompimento de uma estação de tratamento. Tem que ter alguma coisa que fugisse da normalidade. O que está acontecendo aqui? Nós estamos aqui numa reunião extraordinária para discutir um assunto que não é extraordinário. Isso deveria ter sido previsto no orçamento, porque a justificativa que foi feita de que nós estamos num processo de expansão imobiliária, isso é sabido por todos, deveria ter sido planejado. Agora, onde está escrito que o aumento tem que ser de acordo com a inflação? Se aumentou a água e esgoto em 6%, a despesa tem que ser 6%. Onde está escrito isso? Posso não ser especialista em orçamento, mas eu acho que isso aqui está errado. Eu acho que isso aqui está errado. Então, o que acontece? O que evidenciou aqui foi uma falha de planejamento. E posso estar errado, mas o pedido de 150, de 200 mil, hoje, no dia 30 do mês 6, que um ano tem 12 meses, não vai dar para nada. Seguindo a mesma lógica aqui, isso aqui não vai dar para um mês. Ué, se foi pedido uma reunião extraordinária, é porque não tem nada no cofre, não dá para pagar. Então, o que vai virar esses 200 mil? Daqui 15 dias nós vamos ter outra reunião extraordinária, senhor presidente? Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que analisar. O que foi falado pelo nobre vereador, eu concordo plenamente. Nós estamos aqui, não estamos aqui para atrapalhar ninguém, e tudo que está vindo para essa casa, tendo lógica e sendo do nosso entendimento, está sendo aprovado. Agora, isso aqui me preocupa, porque evidencia uma falha grave no orçamento. Nós não estamos em novembro nem em dezembro, nós estamos no mês 6. E se já foi aprovado 220 mil e agora está pedindo mais 200 em caráter de urgência, como que vai encerrar o ano as contas do SAEMBA? Me preocupa. Como disse o nobre vereador Ricardo Prearo, eu acho que até por uma questão de obrigação, nós vamos votar isso aqui para não parar a máquina. Mas eu peço às pessoas que são responsáveis por essa entidade, por essa autarquia, que se preocupem mais com o planejamento de suas ações, porque isso daí não é normal. Nós estamos aqui, volto a repetir, nós estamos no mês 6 e já estourou o orçamento, já foi pedido 220 mil e agora mais 200. É só, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários que irão levantar-se. Aprovado por unanimidade. Eu quero também agradecer a presença dos vereadores, mesmo sendo uma sessão extraordinária, como diz o Ricardo, estão praticamente todos aqui, e eu tenho certeza que um monte tinha seus afazeres, mas a gente está ajudando aí a cidade a desenvolver. E é bom que fica bem claro isso daí, porque a gente não é empecilho para ninguém não administrar corretamente. Quero agradecer também ao Jornal Candeia, o assessor de imprensa da Câmara e da Prefeitura. E a vocês todos, meu muito obrigado, e em nome de Deus está encerrado mais uma sessão extraordinária.